Boa noite! Boa noite, pessoal! Acácio! Tudo beleza com você, Acácio? Quanto tempo, rapaz? Muito bem, vamos esperando o pessoal entrar. É um prazer estar com vocês aqui novamente, concorrendo novamente com todas as redes de televisão, todo o congestionamento da internet. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, assim como cada um dos que a gente traz aqui nesse horário para esse bate-papo gostoso, descontraído, né? Temos o Cristóvão, que já está aí conosco, né? Não, Cristóvão, está me escutando? Te escuto bem, você me escuta bem? Sim, tudo beleza com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou muito bem. Hoje eu consegui cortar o cabelo, cara. Não estava aguentando mais meu cabelo. Você acredita que eu fiz... pode falar. Eu fui cortar o cabelo, parecia que eu ia fazer uma cirurgia, porque eu fui de luva, máscara, né, todo encapotado. Cheguei aqui em casa, joguei tudo para lavar. Assim, é muita loucura, né, cara? É muito amazing. Já eu não tive esse problema. Eu fiz cabelo e barba ontem, então nós dois estamos bonitinhos, só que eu mesmo corto, entendeu? Eu pego a minha máquina, que eu tenho já uns 30 anos, velhinha, corto, ó, fica bonitinho. De vez em quando tem uns buracos e tudo mais, mas fica bonitinho. Agora, de vez em quando eu gosto de ir no cabeleireiro só para ter aquele prazer assim de deitar e deixar o cara verdade, mexer, né? o cara fazer. Um carinho, né? Um carinho. Exatamente. Mas muito bem, Cristóvão. Em primeiro lugar, queria te agradecer muito, né, de estar aqui, disponibilizar seu tempo aí, nosso precioso tempo, para estar aqui falando um pouquinho sobre danças de salão, aulas online e outros assuntos mais que surgirem, né? O Cristóvão, eu queria começar apresentando ele um pouquinho aí, depois você mesmo se apresenta, mas a gente se conhece, eu estava pensando hoje, a gente se conhece já há cerca de 30 anos, eu acho. Você já pensou nisso? Já pensei, inclusive quando eu estava pensando hoje de tarde, eu estava pensando em coisas muito importantes em relação a gente, que talvez você não saiba, mas eu vou te contar hoje. Então me conte, por favor. Então, eu vou começar contando como que a gente se conheceu, né? Inclusive, pode ser que a minha memória se equivoque em algum momento e aí você me corrija, tá? Eu e o Cristóvão dançava no grupo do Jaime Arocha, não é isso? Isso. Exatamente. No início da década de 90, quando a Mimulus começou, né? A Mimulus esse ano está fazendo 30 anos. Eu tenho dito que este ano é um ano marcante na história de toda a humanidade. Não somente por conta de tudo isso que está acontecendo, né, que, enfim, é inédito na vida de todo mundo, mas porque a Mimulus está fazendo 30 anos, então, também por isso, ninguém irá se esquecer do ano de 2020. Muito bem. Então, a Mimulus foi inaugurada em 1990 e desde esse início, a gente, principalmente por iniciativa da minha mãe, muito empreendedora, né, ela fundadora da Mimulus, junto com meu pai, enfim, trouxe sempre grandes profissionais aqui para Belo Horizonte, profissionais aqui do Brasil, profissionais de outros países também, como um investimento, né, na formação da nossa equipe. Isso também contribuiu para o desenvolvimento da dança de salão aqui em Minas Gerais, já que a Mimulus foi pioneira, né, a primeira escola especializada no ensino das danças de salão daqui de Minas Gerais. E um desses profissionais que a gente trouxe foi o Jaime Arocha. Trouxemos com um grupo, né, para apresentações, para aulas, e o Cristóvão fazia parte de um desses grupos que a gente trouxe aqui, né? Então foi o meu primeiro contato com o Cristóvão, que depois se estendeu ao longo dos anos de diversas formas, né? Colegas aí trabalhando juntos em vários festivais, eventos, enfim, rindo muito sempre que a gente se encontra. É um dos profissionais com quem eu adoro encontrar para contar casa e rir até não poder mais. Porque, ontem o Grangeiro estava falando que adora me encontrar também nos eventos, que a gente ri um monte e tal. Porque se tem uma coisa boa de evento, pessoal, é essa convivência que a gente tem com os colegas, né? Pelo menos eu adoro isso, assim, é uma das coisas que me motiva, porque o pessoal fica... porque assim, é diferente de fama de sucesso, né, galera?
Então, assim, o Sim, evento traz muita fama e tal, não sei o que, mas às vezes um cara que trabalha lá na sua escola, mais lá assim, regular e tal, tem às vezes até mais sucesso na profissão do que esse cara que tem fama. Mas o evento traz umas coisas que são impagáveis, né? Que é, por exemplo, esse sim. encontro entre os profissionais, que é sensacional. Exatamente. E aí tivemos juntos também diversas outras oportunidades. Cristóvão já esteve aqui fazendo aula conosco. Enfim, hoje tem Semana uma, da uma rede. Dança. Isso, Semana da Dança, que é um evento que já reuniu profissionais de diversas partes aí do país. E hoje tem uma rede de escolas de dança, né? Há 8 tempos. 8 tempos que já existiu aqui em Belo Horizonte também, né? Depois você conta um pouquinho pra gente. E, enfim, é um dos profissionais atualmente que eu mais admiro, assim, na área do ensino, de dança, né? Essa nossa geração que, que está aí vivendo esse momento tão inédito, né? Então vai lá, Com apresente-se certeza. agora com as suas palavras. Manda ver. Então, eu tenho essa história que você contou, né, do início dos anos 90. A minha apresentação, né, com o grupo do Jaime na Mimos foi a primeira vez que eu me apresentei fora do Rio de Janeiro, com o Ah, que grupo legal. do Jaime. Foi a minha primeira apresentação, assim, foi algo incrível para mim, porque as coisas têm dimensões muito diferentes, né? Você lembra Aquilo do para mim ano? foi um 93, 93? Aham. 1993. Você dançou um samba só Ah, de sem camisa e de como é que é o nome? suspensório. Suspensório, branco, calça Isso. branca, suspensório branco. Que Eu tentei, né? O Marco Antônio Perna tem uma foto minha dançando samba com esse figurino que ele usou no livro dele. Eu morro de vergonha. Eu falo, pô, não tinha uma foto melhor para usar, não? É muito massa aquela foto. Com É, aquela sua parceira bem piquitita, como é que era o nome dela? Thaís. Thaís, né? Thaís. Então, eu tava achando que era Thaís, eu não queria Exatamente. cometer o erro, né? Eu achava que o nome dela era Thaís, né? Assim, e eu fiquei encantado, assim, e uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu tive lá era o quão artística era a Mimos. Porque a gente se apresentou na escola, né? No salão da escola Sim, ali, joia? sim. Mas de dia era aquela sala de aula e tudo. À noite aquilo teve uma transformação, virou como se fosse um teatro de arena. E eu falei assim, Aham. cara, que demais. Aí vocês davam um jeito que faziam uma. Não tinha como fazer cocheias laterais, mas vocês faziam uma maneira que a gente entrava pelo meio, assim, né, da pista, Sim, mais sim. coberto e tal. Eu falei assim, cara, que preocupação. E aquilo dentro da academia, para mim, era incrível, porque eu já tinha me apresentado em bailes de academia, mas aquela coisa, o povo sentado em volta, você entra ali, Aham. dança e tal. Nada Trope- contra, mas tropeça, tropeça no garçom, tem essa coisa toda, exatamente. né? Nada contra, mas eu fiquei assim, pô, mas que diferente, né? E tal. Aham. E sim, né? Belo Horizonte, para mim, eu falo isso a todo e sempre, né? Para mim foi talvez a cidade mais importante na minha carreira. Talvez, pensando hoje, tá? Concorrendo com o Rio de Janeiro, obviamente, né? Que é da onde eu vim, é onde me informei. Por quê? Porque eu acabei tendo um trabalho em Belo Horizonte, né? Com escolas e academias, né? Começando ali pelo Passo Básico, né? Da Juliana e da Paula, e depois se estendendo por mais 8 academias, em que eu tive a oportunidade que poucos professores tiveram antes de ter uma escola, porque eu trabalhava com professores. É muito Aham. diferente você trabalhar com alunos e trabalhar com professores. Por quê? O nível de exigência é outro, o professor já tem toda uma bagagem que você tem que lidar com aquilo, né? Aquele conhecimento, e afinal de contas aquilo ali é muito relevante, né? E Aham. normalmente o aluno está mais aberto, está mais propício à tua informação, né? Ele te vê como uma referência e ele se vê como assim uma pessoa que precisa de muita mediação do saber ali para você, pum, alavancar ele. O professor não, né? Ele já tem uma bagagem enorme. Então eu trabalhei 8 anos em Belo Horizonte, indo aí 2 vezes por mês, né? E para mim, Belo Horizonte é uma cidade que tem muitas lembranças, né, importantes. Uma com a Mimos, uma das, né, com a Mimos Aham. de eu estando aí minha primeira apresentação fora do Rio de Janeiro. O primeiro espetáculo de dança de salão que eu vi foi da Mimos. Espetáculo Ah, que completo legal. que eu vi foi da Mimos. E uma das coisas que mais me impressiona, e até hoje eu conto essa história, Jomar, quando eu falo de criatividade, né? Que era um tango Uhum. que vocês tinham que não tinha música, joia? Que Sim, vocês das só Sábados no Silêncio. respiravam. Vocês Sim. respiravam fortemente, aquilo fazia o ritmo, e no final só tinha o quê? O tan, tan,
Exatamente. Era a Cara, única parte de música que tinha era isso, era o e eu finalzinho. pensava assim, como é que eu nunca tive essa ideia? Sabe aquelas coisas que a gente fica, cara, isso é sensacional. Como é que ele pensou nisso? Da onde ele vem e tal, não sei o que, né? Quando eu organizava, né, o curso de professores do Centro de Dança Jaime Arocha lá, né, fazia a parte administrativa do processo, eu gosto um pouco disso, acho até que a Oito Tempos tem o perfil que tem hoje em dia organizacional, muito por conta dessa desse meu perfil, Aham. eu fui, né, e fiz uma semana da dança com você. Foi uma semana maravilhosa, né, aquele curso que você tem, né, no meio do ano, e foi Sim. sensacional, assim, uma experiência fantástica e tal. E eu fui justamente porque eu sabia que vocês tinham excelência, né? Eu falei assim, não, vamos lá, vamos ver como é que o Gilmar está fazendo, porque se a gente quer aprimorar o nosso processo, a gente tem que aprender com quem faz bem, né? Então fomos lá Aham. buscar. A primeira E eu me vez que a lembro, gente. e eu Pode me falar. lembro dessa Semana da Dança que você veio, que foi uma responsabilidade enorme. Que eu falei assim, nossa, Cristóvão tá aí fazendo aula, e agora, né? Vou ter que me revirar aqui para. Não, Mas enfim, continue. todas as vezes que eu fiz aula contigo foi sensacional, assim, porque eu acredito que você tem aí todo um compromisso, você sempre foi muito estudioso, né? Então, assim, a primeira vez que eu vi alguém dançando Lindy Hop, Jomar, né, e Mimos. Primeira vez que eu vi alguém dançando uma roda de cassino, Jomar e Mimos, né? Quando a gente foi montar o nosso primeiro espetáculo de fato, né, na Oito Tempos, o primeiro espetáculo que a Oito Tempos teve de fato, Sim. assim, mais produzido, sem ser uma colagem, né? Porque o Aham. primeiro espetáculo que eu vi de vocês, se eu não me engano, foi Bagagem, não Que foi? era nesse formato assim ainda de colagem, né? É. Meio colagem. E aí a Aham. gente montou um primeiro de colagem que se chamava Música Urbana. E Uhum. aí eu falei assim, tá, pronto, fizemos o nosso bagagem, né? Agora temos que Aham. fazer uma coisa diferente. Então eu e o Luiz Dalazen, né, fomos a Belo Horizonte, ficamos um final de semana com Ah, você. agora que eu me lembro que estava você e Luiz, agora que eu me lembro. Olha Isso, grande só. Luiz É. aí, né, que Eu produz para lembro, nós também. eu lembro desse final de semana, lembro muito, mas eu não lembrava que era o Luiz da Lazen. É. Para quê? Para a gente entender, Gilmar, de onde tu tira a organização para fazer esses espetáculos, a inspiração Aham. criativa, né, e tal. E foi claro. Então, eu tenho muitas memórias, assim, apesar de, né, não termos uma convivência tão frequente, tão constante, né? Aham. Mas eu tenho Aham. muitas memórias positivas da Mimos, assim, muitas coisas bacanas contigo, né? Então eu guardo isso no coração e você é um dos profissionais que eu mais admiro e sempre falei isso para você, né? Tanto artisticamente quanto como professor, É, porque te como professor agradeço muito. eu sempre via o teu estudo, a tua Aham. busca, né? E quanto na parte artística eu não preciso nem falar, né? Um cara que coreografou até o Bolshoi, já eu tenho um orgulho disso, cara. Sério mesmo, alguém da dança de salão ter coreografado o Bolshoi, você, porque eu falava assim, cara, isso é sensacional, né? Lá nos Baila Floripa da vida que você ia com os teus espetáculos, aquela vez que você Aham. levou o espetáculo, agora eu não sei qual para um navio, que é o Do lado esquerdo, quem do lado sobe? esquerdo de quem sobe, né? Assim, lá pro Dançando Aham. a Bola, quando a gente estava, eu falei, cara, que sensacional, né? Aham. Assim, bem, são memórias boas, lembranças boas que eu tenho com você Gostoso, e gostoso lembrar disso. agradeço estar Agora, aqui, é gostoso mesmo. você está falando de memórias. Você vai me desculpar, mas eu não sei se eu vou, se você vai gostar ou não do que eu vou te pedir agora. É porque é o seguinte. Eita! Não vai me pedir para contar uma piada que o Grangeiro já fez isso na live dele, né? Não, não, Ontem. não, 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 não. Mas é quase uma piada que eu nunca mais esqueci. Você me contou isso tem muitos anos. Eu tenho no nosso canal da escola, no YouTube, o primeiro vídeo que eu postei ali oficialmente no canal é o vídeo da primeira vez que eu dancei. E eu brinco que eu fiz uma edição, como se fosse um vídeo de autoajuda, que eu falo com os meus alunos, porque os alunos têm a tendência de pensar assim que nós, professores, a gente já nasceu dançando, né? A gente tem o dom, a gente sempre dançou bem, a gente nunca deu vexame, a gente nunca caiu na pista e etc, né? Então eu gosto de mostrar ali como é que era, né? E eu nem vou contar aqui para as pessoas irem lá e assistirem, né?
Agora, você já me contou, então, assim, também para desmistificar isso, se você não se importar, né? Claro. Se você se importar, você desconversa e passa para outro assunto. Mas eu lembro de você me contando, assim, de uma das vezes que você dançou, e se não me engano foi aqui em Belo Horizonte, que você estava se apresentando Clube Militar. com a companhia do... Exatamente, Círculo Militar. Conta como é que foi, né? E que tudo o que aconteceu e o estado que você terminou. E eu lembro que quando você me contou, você falou assim, que você saiu de lá falando assim, eu nunca mais danço na minha vida. Sério? Então, eu era novo. Conta para que os alunos, as pessoas que estão começando, e aliás, assim, quem está assistindo aí, depois indica para as pessoas, para os colegas de vocês, para os alunos também, para as pessoas que queiram começar, que têm medo de entrar na dança de salão, a gente coloca, todas as nossas lives, a gente está colocando no nosso canal do YouTube. Então, quem não está assistindo agora, quem não assistiu nos stories aí, 24 horas, vai lá no nosso canal do YouTube. Mas, conta aí para que as pessoas saibam quem foi Cristóvão se apresentando no Círculo Militar em Belo Horizonte e pensando em desistir da dança. Bem, quando começa com bem, né, é fogo. Não, cara, isso é uma coisa muito marcante e você sabe que esse dia influenciou meu comportamento até hoje. Isso deve fazer uns 25 anos. Imagina. Isso deve fazer uns 25 anos. Isso iniciou um período da minha vida, assim, que foi muito importante. Não vou dizer que é importante para uma lembrança tão positiva, mas é muito importante. Viajamos de Belo Horizonte do Rio de Janeiro até Belo Horizonte para dançar lá no Círculo Militar. Era o baile de aniversário da Pé de Valsa, uma academia tradicional aí também do Léo e Delaine, né, em Belo Horizonte. E chegando lá, descobrimos que o salão tinha sido inundado. Tinha tido uma chuva grande em Belo Horizonte, o salão tinha sido inundado. E ele estava secando. Resultado, ele tinha lugares que estavam mais molhados, então estava prendendo, e lugares bem sequinhos que estava escorregando muito, porque o salão ali escorrega pra caramba, né? Assim, quando você dança num lugar que está escorregando, você se previne daquilo e você dança com cuidado. Quando você dança com um lugar que está prendendo, você bota um pouco mais de energia e vai. E num lugar que você pisa num pé de um lugar que tá de um jeito, pisa no pé do outro, tá no outro, então ficou aquela situação. Entende, né? É o pior. Porque você não tem um comportamento. Quando agarra, mas quando aí é o pior. Ensaiamos de tarde. Todo mundo caiu, menos eu. E ali é que eu não vi, que a vida avisa a gente, né? A vida avisa a gente. Eu falo assim, melhor você cair, cai sozinho aí, sabe assim? Finge que não aconteceu, cai, sabe assim, e tal, não sei o quê. E eu fui mega confiante pra de noite, tipo assim, tá dominado. Tá difícil, mas eu tô sabendo lidar com a situação. Tá. Primeira música, estávamos dançando uma salsa, eram uns 6 casais, e num momento muito bacana assim da coreografia, todas as meninas iam para frente assim e abriam para os rapazes que vinham de trás, saltando, girando e tal. No primeiro passo desse que eu dei, eu caí, mas assim, eu dei um passo e caí. Só que era aquela queda, assim, não é aquela que você vai caindo, nem nada não, assim, é aquela queda que você cai de uma vez, pá, caí. Aí tu nota assim, caí, né, cara? Aí eu me levantei, garoto, né, 20 e pouquinhos anos, levantei tipo em 1 segundo. Eu dei um passo, fiz o salto, né, com a galera, todo mundo tinha que fazer o salto, consegui fazer o salto. Quando eu pisei no chão, caí de novo. E aí caí, bati no chão assim, falei assim, caramba, eu me levantei, e aí tinha um giro pra sair assim pro lado, para as meninas entrarem de novo. Eu girei, quando eu girei, eu caí de novo, mas caí de frente, assim, pá! E aí já meio atabalhoado, saí. E tem um vídeo disso, Jomar, tem um vídeo disso, assim, eu vi. Então, são tipo 5 segundos. Só que eu caí... Tem que colocar isso para as pessoas conhecerem, entendeu? Eu caí 3 vezes em 5 segundos, em 6 metros de distância, assim, cara. Eu fui pá, cair de um lado pro outro. Tá, me levantei e tal. Só que isso era a primeira música do mais 5 que a gente dançava. E eu falei assim, meu Deus do céu, se eu já caí 3 vezes seguidas, tá pronto, fiquei todo com medo de dançar. Saí, consegui lá não cair mais nenhuma vez na primeira salsa e veio um samba. Eu falei assim, caramba, se na salsa já foi isso, imagina no samba, que precisa de um pouquinho mais, né, de gripezinho ali e tal. Aí tá, tô dançando, meio com medo e tal. Quando eu fui fazer uma bicicleta, né, aquela figura que você segura na menina assim e se descentraliza, escovando assim os pés, eu escutei um barulho, Jomar, mas assim, tipo um rasgo. Eu falei assim, tô pelado.
Eu tô pelado, e fiquei dançando, meio me cuidando, dançando, me cuidando e tal. Acabou a coreografia, eu saí e meti a mão na calça, assim, tava tudo inteiro. Eu falei, não, então foi só a linha que esgarçou, assim, tal, não sei o quê. Quando eu chego no camarim e eu tiro o blazer do samba, assim, a manga da minha camisa caiu, assim. Eu falei, o que tinha rasgado era a manga que eu tinha ficado preso nela aqui, aí a manga caiu. E aí eu olhei pro Jaime, e era com essa blusa que a gente dançaria a coreografia seguinte. O Jaime falou assim, tem a camisa Hering aí? Eu falei assim, branca? Eu falei, tenho. Eu falei assim, então põe, que você vai estar diferente, mas vai estar de branco. Eu falei, mas a música vai começar. Ele falou, fica tranquilo que o Fabiano, hoje em dia, meu irmão, né, está lá no som, e ele só soltará a música quando todos vocês estiverem perfilados para entrar. Eu meti a mão na camisa assim, Jomar. Aí a música, tananã, eu olhei pra ele, aí ele assim, bota rápido, bota rápido, bota rápido. Aí eu fui botando rápido e tal, não sei o que. Tá. Quando eu chego, tá a Briane lá sozinha dançando, porque ela entrou de um lado, eu não entrei do outro, ela continuou, né? Briane super bailarina, né? A minha parceira não tem dançando, tá. Aí eu entrei na segunda parte com ela, terminando de dançar, eu já tava assim quase chorando, porque tava dando tudo errado. E tal, e aí quando acabou, né, assim, chegamos para trás e o Jaime ia no meio do salão assim para falar, agradecer as pessoas, né, nós éramos a companhia dele, então ele tinha a palavra ali para falar. Quando eu olho para baixo assim, eu falei assim, que troço estranho essa na minha camisa, eu fiquei olhando, aí eu abaixei a camisa assim e vi que eu tinha posto a camisa Hering ao contrário e do avesso, então tava a etiqueta assim, com a etiqueta assim, aí eu falei assim, me deu uma macheza, sabe assim, aí eu virei para Bruna assim, eu vou me embora. E aí virei assim pra ir embora, sabe? Mas tava todo mundo perfilado, todo mundo bonitinho. Ela agarrou minha mão assim, ó, me lembro como fosse hoje. Ela agarrou minha mão e falou assim, você já caiu 3 vezes. Olhando pra frente assim, sabe? Mas assim com o dente cerrado assim, você já caiu 3 vezes. Você já rasgou a blusa. Eu já dancei sozinho. Você dançou essa coreografia inteira com essa camisa ao contrário. Agora tu vai pegar e vai sair daqui assim agora? Aí eu fiquei lá parado assim, e você, não, eu vou ficar aqui, né? E aí tá, acabou tudo, fomos pro camarim, eu tava, imagina, eu era muito novo, sabe? Eu tava começando na dança, aquilo ali tinha, eu tava muito triste, porque, pô, quando eu dava uma errada na coreografia, eu já achava ruim, ainda mais isso tudo que aconteceu, né? E aí eu comecei a chorar, lá no camarim comecei a chorar, assim, comecei a chorar, e aí eu senti uma mão no meu ombro e falou assim pra mim, não fica assim, cara. Aí eu fiz assim, vai tomar... Desculpa, vou falar. Vai tomar no cu. Quando eu olhei pro lado, era o Jaime, cara. Eu tinha mandado ele, o cara que era meu professor, dono da companhia e tal. Eu falei assim, pô, desculpa. Ele, não, fica tranquilo, pelo menos já extravasou e tal. E aí, não acabou, cara. Não acabou. Tem a pá de cal. Eu lembro. Tem a pá de cal no final. E aí eu queria morrer, juro a você que a gente estava pensando, cara, eu acho que esse negócio não é pra mim, cara, eu acho que tá me avisando o destino, né, assim, então, não sei o quê. E aí, quando a gente arrumou nossas coisas, a gente tinha que voltar pro Rio, o baile continuava, até foi um baile muito fatídico, né, o Léo e a Elane dançando, eles numa pegada daquela bem de gafieira mineira antiga, que a menina passava por cima do cara, assim, um negócio mega... Ela quebrou os dois? 2 tornozelos, cara. Foi uma coisa assim... Quebrou os 2 tornozelos ao pisar no chão, assim. Só que ela continuou dançando até o final. Bem, o meu foi triste, mas o dela foi ainda pior, né? Tu vê que baile, né, gente? Vê os bailes de hoje como é que são bons. Olha como é que era antigamente, o negócio era cascudo antigamente. Né? Aí eu tô saindo pelo cantinho do salão, assim, junto com o grupo todo, eu com os meus figurinos, todo mundo assim se encaminhando pro ônibus. Entra uma mulher na minha frente, que eu nem sei de onde aquela mulher veio. E aí falou assim pra mim, não foi você que caiu 3 vezes na primeira coreografia? E eu assim, bem cabisbaixo, né? Falei assim, fui eu caí. Ela virou pra mulher do lado, que estava do lado dela, e falou assim, viu? Não te falei que era ele que tinha caído 3 vezes? Eu falei assim, tá, mas por quê? Você tá me perguntando? Você, nada, só queria confirmar mesmo que era você. Eu falei, tá bom. Então, e aí fui embora. E eu te digo que eu cogitei bastante, eu fiquei com muito medo de dançar depois. Eu tinha muito receio de cair e tal. E eu tive uma série de episódios de queda, assim, sabe? Menos importantes que essa, mas assim, meses depois, até um pouco pela minha insegurança, aconteceu isso. Então, até hoje, todos os meus sapatos têm borracha. E eu molho o sapato, quando não tem borracha, eu uso couro, né? Assim, que hoje em dia que a gente usa de cromo, né? Então a raspa de couro. E eu molho absurdamente. Quando todo mundo passa Coca-Cola, e aí todo mundo fala assim, tá maluco, você vai dançar no linóleo. Eu falo, não, pode deixar pra mim aqui. Não interessa. Pode deixar assim.
Dançar descalço, adoro. Passar descalço é bem bom e tal, não sei. Isso aí. Mas... Fora a fortuna que você deve ter gastado de psicanalista, né? Psicanálise para poder vencer todos os traumas, etc. E não venci até hoje. Continuar dançando, continuar dançando. Exatamente. Então, isso é sensacional. Eu não lembrava de tantos detalhes. Isso é sensacional, sensacional. E enfim, eu falei, não, eu tenho que pedir o Cristóvão para contar isso, porque é isso, tem que desmistificar. Os alunos acham que a gente é Deus, que a gente nasceu, né, dançando, que a gente não cai, que não acontece nada disso, né? Eu poderia também contar uma série de tragédias aqui, mas a gente não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Mas só uma, assim, para as pessoas saberem também. Em 1993 foi a primeira apresentação que eu fiz com a Juliana, né, que é minha parceira até hoje. Então, nossa, fazendo as contas aqui, já estamos dançando juntos há 27 anos já. E nessa primeira apresentação foi assim também, eu caí de costas no chão e ela veio com a barriga na minha cara, assim, os dois, assim, foi aquele desastre. Mas, enfim, não vamos entrar em muitos detalhes mais. O que é importante isso. A Thaís perguntou ali, ó, Coca-Cola? Sim, Coca-Cola é ótimo para aprender, Thaís, é ótimo, é ótimo. Mas aí você tem que estar com sapato de couro, né, assim, para aí a Coca-Cola impregnar. Exatamente. Depois você não sabe o que você faz com o sapato, porque ele vai ficando emprestado. Exatamente. Mas isso é detalhe, o que importa é não cair. Agora, você sabe que atualmente, nos últimos espetáculos que a gente tem feito, o Linóleo tem agarrado muito, e sabe o que eu arrisquei a passar? Azeite, rapaz. Azeite, aí fica impregnado e aí é uma beleza. Mas você sabe que isso é uma coisa que até eu gostaria de ter desenvolvido melhor. Eu já vi muitos tangueiros, né? Assim, o pessoal do West Coast mesmo, o pessoal do samba hoje em dia, por causa das escovas, esses movimentos que são mais se aproveita deslizados. Muito, né? Isso, então, mas olha só como é que. Olha o negócio do comportamento que eu falei. Isso me dá um pânico. Não tô exagerando de historinha nem nada, não. Eu imagino. Isso é uma preocupação muito grande minha, o escorregar. E acaba que eu não sei lidar bem, que é aquela coisa de você saber lidar, né? Com aquela coisa do escorregando me deixa inseguro. Quando você fica inseguro, como é que você fica? Tenso, travado. E se tem uma coisa ruim para tua expressão dançando, é isso. Exatamente, né? E eu invejo quem consegue dançar bem com o piso deslizando, né? Resvalando, como fala aqui. Mas é isso, tudo é uma questão de costume também, né? A gente vai acostumando, depende da coreografia, depende do movimento. Mas vamos lá. Depois desse momento para desmistificar, né? Para dizer que nós já caímos, que a gente já passou muito vexame e tudo mais. Né? Vamos falar um pouquinho do ensino da dança, né? Da questão das aulas virtuais atualmente, das aulas online. Nós da Mimulus aqui, né? A gente, logo que começou essa fase, né? de escola fechada, né? As aulas presenciais impossibilitadas de acontecer e tudo mais, a gente, como Cristóvão, como diversas outras escolas, a gente agiu muito rapidamente também para fornecer, né? Cada um da sua forma, você teve as suas estratégias, a gente teve as nossas, algumas coisas bem parecidas, enfim, mas estratégias para manter, né, o vínculo com o aluno, para que ele se mantivesse dançando, treinando, se não é possível o presencial, que seja possível o virtual, né, para que ele continue praticando, para que ele continue aprendendo. Né? Claro que uma coisa não supre a outra, mas se é o que a gente pode, né, fazer nesse momento. E muitos alunos têm gostado muito, tem sido uma experiência nova, diferente, enriquecedora para todos, tanto para nós profissionais. Eu tenho aprendido muito, muito, muito com várias coisas, né, em relação à vida profissional, à vida pessoal e tudo mais nesse momento. E eu acho que isso é que é importante, a gente tirar o que né, as dificuldades. Fazer a limonada do limão, né? De positivo, exatamente, como você fez com os seus tombos, né, e tudo mais. E fazer, né, o nosso melhor para manter o aluno alimentado, né, de dança, mantendo o seu vínculo com a escola, com o professor e tudo mais. Agora, eu queria, antes de você falar um pouquinho disso, né, essa questão das aulas virtuais e tudo mais, eu queria só resumir assim, para as pessoas, bem resumidamente, né, a questão do ensino da dança de salão, que já se deu de diversas maneiras, né? Tinham momentos em que não existiam escolas de dança, mas existiam professores que davam aulas nas casas das pessoas.
Tinham momentos que o mais importante não eram as escolas nem os professores, mas era o aprendizado que se dava nos salões, que acontecia transmitido de geração para geração, né? O sujeito que aprendia com o pai, com o avô, com a mãe, com a avó, e que aprendia no salão, e assim se dava, não de uma maneira formal, mas totalmente informal, a transmissão do conhecimento das danças de salão. Essa transmissão de conhecimento foi interrompida nas décadas de 60, 70. Aliás, aproveitando aí o pessoal que tiver interesse, fiquem atentos. Logo, logo, nos próximos dias, a gente vai lançar aí um curso online sobre história das danças de salão, que eu adoro falar sobre isso e eu acho super importante para as pessoas, os alunos em geral, não somente os profissionais, mas os alunos em geral que conheçam. Também um curso online sobre música, conceitos da música para quem dança, né? E um outro, já aproveitar e fazer o comercial aqui, e um terceiro também, falando sobre criatividade, falando sobre comunicação, liderança, conceitos que a gente utiliza na dança o tempo inteiro, expandidos para todas as áreas de conhecimento. Mas, enfim, então, eu lembrei disso porque eu estou falando de história da dança, né? Então, nessa geração dos anos 60, 70, as pessoas praticamente não dançaram, né? As danças de salão elas saíram de moda por diversos motivos, feminismo, rock and roll, etc. Então, foi interrompida essa transmissão de conhecimento de geração para geração. E isso foi um dos motivos que levou ao surgimento das escolas de dança a partir da década de 80, né? As escolas de dança no formato que a gente conhece hoje. Mas, enfim, por muito tempo também, esse conhecimento, esse ensino se deu de forma paralela nas escolas de dança e nas gafieiras, né? Antes dos bailes. Aqui em Belo Horizonte acontecia isso muito. Os professores, que eram professores muitos ensinavam de maneira muito informal, né, intuitiva, iam para as gafieiras, para os bailes, e antes dos bailes ali aconteciam as aulas particulares. Né? As aulas aconteciam quase que somente individualmente, depois veio a questão das aulas em grupo, né, toda uma metodologia diferente para se ensinar em grupo. Enfim, estou fazendo um resumo muito grande, porque as pessoas que às vezes começam na dança de salão, às vezes têm a impressão de que sempre foi assim. Né? Exatamente. Né? Sempre se ensinou dessa forma. Enfim, a dança de salão já surgiu no mundo séculos atrás, dançadas dessa forma, em grupo, etc. Na verdade, são mudanças, inclusive, muito recentes historicamente. A gente está falando de 2 décadas, de 3 décadas para cá. Né? E, de repente, agora a gente vive um momento onde a gente tem que repensar, né, justamente a dança de salão, que tem contato físico o tempo inteiro, você está ali, rosto colado, né, segurando a mão, abraçado, e é isso que as pessoas gostam, é isso que as pessoas querem, de repente não pode, né, temos que estar afastados. E como que então a gente continua praticando, como que então a gente continua transmitindo esse conhecimento, né? Então, assim, fiz esse resumo todo para as pessoas entenderem um pouquinho, né, de todas essas mudanças e poderem ter uma visão crítica, avaliar melhor também isso que se dá, né, hoje. Né? Fala um pouquinho para a gente o que você pensa disso, das aulas online, das aulas virtuais, dessa ausência de contato e etc. Bem, o tema da nossa live era uma pergunta, né? Assim, se as aulas virtuais serão o futuro, né, da dança de salão. Para mim, a resposta é não. Joia? Não, as aulas virtuais não serão um futuro. Ah, Cristóvão, então a gente está fazendo algo agora que não tem relevância, que não tem importância, que não vai ser aproveitado, é só por conta dessa situação que está acontecendo. Eu também respondo não. Tá? Eu concordo com todos os seus nãos. Eu sempre vi, né, nessas 3 décadas que eu pratico dança de salão, e que é historicamente, como você falou, né, muito pouco, né? Aliás, nossas existências são pequenas historicamente falando, né? Uma pessoa que vive muito, vive 100 anos em média, né? Isso historicamente, perante a séculos e tanta história, é bem pouco, né? Mas eu, nesses 30 anos, acompanhei uma série de mudanças que são sociais, né? E a gente dança o que a gente é, e o que a gente vive, o que a gente pensa, né, Jamar? Olha esse movimento todo, né, de gênero que a gente tem hoje em relação a
você não classificar gênero, né? Sim. E isso não veio para a dança de salão também? A coisa do papel do condutor e do conduzido começar a perder o vínculo do homem e da mulher, né? Assim, desassociar Aham. o papel do gênero, né? E tal. Sim. Eu não vejo isso como uma, uma vertente da dança de salão, uma vertente da nossa sociedade, né? E Uhum. não há como fugir, né, da vertente digital hoje em dia que a gente tem, da vertente virtual que a gente tem hoje em dia. Todo mundo tem um celular, né, por mais simples que ele seja, que acessa a internet, que, né, que a gente se comunica por redes sociais Uhum. e muita coisa tá mudando, né? Eu até li um artigo hoje muito interessante, até de um jornal de Buenos Aires, aquele El País lá, né, um jornal Uhum. argentino, de um cara falando que, de 10 coisas que vão mudar, né, a partir desse episódio, né, que a gente está vivendo em relação aí à pandemia. Né? Assim, 10 coisas provavelmente devem mudar. E uma delas é uh, tem uma coisa que ele fala da nossa reavaliação de consumo. A gente vai talvez fique um pouco mais criterioso ao consumir, porque como a gente vai passar por uma época de escassez agora, todo mundo, né, tá preocupado com os seus ganhos, aonde guardar o dinheiro e tal, que talvez fosse uma coisa interessante, né? A gente vendo um processo tão consumista assim, dá um baque para você, Sim. peraí, vamos ver se agora eu comprar melhor, digamos assim. Isso é uma das coisas. Sim. E uma outra coisa que eu acho que impacta diretamente a nós é a transmissão de conhecimento. Joia, o estudo, Uhum. joia, esse uso do canal digital que já está assim muito utilizado em aulas formais, né? Olha quantos cursos EADs que você Sim. tem e tal, Sim. mas dança de salão ainda não tinha sido tão impactado. A gente já tinha professores estudando e tal, mas alunos, assim como a gente está tendo, a gente ainda Sim. não tinha uma quantidade muito grande. Talvez pessoas já muito já praticantes de muito tempo com a dança de salão quase como um estilo de vida, já acompanhavam e faziam aulas online. Para a gente tem uma menina na rede, a Cadine, que ela estuda com uma salseira de Los Angeles, das aulas online que ela dá. Mas ela é Uhum. professora, gosta daquela bailarina, então tem Sim. interesse e tal. Então ainda era um movimento que estava iniciando. Aí Uhum. o coronavírus acelerou isso absurdamente, né? Aham. Então eu vejo que não vejo como o futuro das aulas, porque o contato, o toque, né, a interação e tal talvez uma das nossas principais características, né? Assim, tá muito no cerne, né, da nossa atividade, mas abre-se a oportunidade da gente ter a dança de salão chegando às pessoas por esse novo formato. E só para eu completar aqui uma coisa. Quando você começou a fazer aulas mesmo, ainda não dar aulas, Omar, quantas vezes por semana, ou então quando você começou a dar aula ali, né? Porque eu não sei exatamente como é que Uhum. foi o seu início, talvez seja um início mais assim desse, mais em casa, porque eu sei da sua mãe e do seu pai e tal. Mas quantas Sim. vezes por semana eram as turmas? Bom, quando eu comecei a fazer aula, não existiam turmas ainda, né? Eram Então, aulas por isso que eu falei. individuais. Ah, eram Por isso aulas que eu falei. individuais e fazia uma vez por semana. Enfim, depois, o que eu me Mas lembro, as assim, eu fui minha. turmas. Quando começaram as turmas, né, tinham turmas que aconteciam 2 vezes na semana, depois com mudanças, né, no estilo de vida e tudo mais. O que a gente nota hoje é que a maior parte das pessoas já não conseguem mais ir para a escola 2 vezes na semana. Então, as turmas que funcionam melhor, pelo que eu vejo, são aquelas que funcionam uma vez por semana somente, né? Apesar de que tem alunos que gostam de ir 2, 3, 4, tem alunos que Sim, vão todo mas hoje em dia. dia é difícil você ofertar uma turma 2 vezes por semana, porque as pessoas falam assim, não tenho Exatamente. tempo. Joia? Quando eu Exatamente. comecei a Exatamente. dançar, a grande, sabe assim, era prevalente assim, o lance das escolas ofertarem dança 2 vezes por semana. Como você fazia Sim, inglês 2 vezes por semana. Como você fazia sim. artes marciais 2 vezes por semana. E isso, Uhum. claro, ocupava mais o tempo das pessoas para aquela atividade, sim, mas deixavam elas mais próximas dessas atividades. Não é? Uhum. Porque 2 vezes na semana você dedicava um tempo para fazer aquilo, no nosso caso aqui, dança de salão. Tá? Aí é uma avaliação Sim. completamente pessoal minha, sem dado nenhum, é só um sentimento, ok? Quando você tinha um contato com um aluno, né, e eu danço com os alunos no baile, faço questão de fazer isso e tal, eu sei o quanto é importante isso. Quando você dançava com um aluno, há 20 anos atrás, de 1 ano de dança, esse aluno tinha uma certa desenvoltura.
Hoje em dia, esse mesmo aluno de 1 ano de dança tem uma desenvoltura muito menor. Eu não estou criticando a desenvoltura dele, não. Mas isso Aham. é fruto desse pouco contato com a atividade. Porque a maioria das pessoas acaba não conseguindo ter contato com a dança nesse intervalo de uma Sim. semana. E não Então é ela não, e chega ali. nem somente pela frequência que ela faz aula, mas porque há 20 anos atrás também a pessoa fazia aula e ia para os bailes, praticava nos bailes. Hoje, a maior parte das pessoas, eu arrisco a dizer, ela vai, faz a aula, mas ela não tem o costume de ir com frequência nos bailes. E Não, o baile é muito importante para desenvolver a dança, né? não transforma tipo, a dança como estilo de vida. Sim, Né? sim. Eu também não sei se as pessoas estão fazendo coisa demais, né? Porque eu sei disso com crianças, né? Vira e mexe, a gente olha uma criança e você vê a agenda da criança, parece até um empresário, né? Porque na segunda tem o Exatamente. inglês, na terça-feira tem o balé, e na quarta-feira tem não sei o que, então é muita Aham. coisa, né? Antigamente a gente brincava que assim para você ser diferenciado né, como profissional, você tinha um curso de Word, Excel, PowerPoint, Access, né, e fazia datilografia. Né? Hoje em dia, falar mais uma língua é quase que uma obrigação. Quer dizer, Sim. o sarrafo está cada vez mais alto. Bem, então, o que eu fiz no início do ano passado, Jomar? Eu falei assim, não importa mercadologicamente. Não quero saber se isso vai ser ruim para a gente vender as aulas. Eu vou voltar a dar aulas 2 vezes por semana, porque isso é que vai fazer a pessoa dançar bem e tal, não sei o quê. Botei isso na minha cabeça. Não só dançar bem no sentido de dançar com performance, não é isso. É assim, dançar bem de se sentir à vontade, de se sentir confiante, para ir num baile, não ficar, sabe, Aham. temeroso. Aquilo bom da dança que a gente sabe o que é. Sim. Fizemos uma pesquisa com os alunos. Você sabe quantas pessoas se disporiam a fazer 2 vezes por semana? Quantas? 15%. Aí eu voltei atrás. Eu Nossa. falei, não posso perder a escola, né? Claro. Porque elas até falaram assim, não, tudo bem, você faz a aula 2 vezes por semana, mas eu só vou em uma, tá? Eu falei assim, não, Ferro, isso virar um inferno pro professor, porque ele ia ter uma turma de terça, uma turma de quinta Sim, e uma turma de terça e quinta. Então eu falei, não, voltei atrás. Aí quando aconteceu exatamente. esse negócio todo, eu falei assim, gente, será que não é isso? Será que eu não consigo agora assim pegar ele que só faz aula uma vez por semana e de alguma maneira incentivar que virtualmente ele tenha contato um outro dia da semana, cara? Sim, Será que não sim. vai ser Mais isso? vezes. Não tá montado, mas está em uma oportunidade, né? Porque antes Claro. se eu falasse isso para ele antes, ele ia falar, claro que não, dança online, como não sei o quê. Agora ele não está experimentando um pouco, Sim. né? É isso Ah, aí. mas é sozinho e tal. Nós que somos, né, profissionais, que precisamos de um pouco mais de desempenho e performance, quanto sozinho a gente dança? Um monte. Porque, Aham. assim, a nossa técnica individual, né, faz com que a gente, quando se junta com o outro, consiga interagir de um jeito tão harmônico. Isso traz a experiência da dançadora de ficar fantástica. É Mas às vezes o fundamental. aluno não tinha tempo para isso, né? Quem Aham. sabe, já pensando um pouco no futuro, quando essa relação voltar, né, respondendo um pouco à pergunta da nossa live, que a gente sim, né, não vá transformar a atividade de dança 2 em algo virtual, mas que a gente Aham. agora comece a se aproveitar, né, dessa experiência que a gente acabou tendo de estar afastado e que seja uma opção também para que a gente tenha mais a dança na vida das pessoas. Porque Sim, flexibilizada de horário, de lugar, não sim, precisa ir até a academia, né? É um dos meus sim. brainstorms da vida, né, Gilmar? Não, maravilha. Isso que você falou é muito interessante. Não tinha pensado ainda nisso, né? Como uma oportunidade para as pessoas terem mais contato com a dança, ainda que de forma virtual, né? Mas mais do que uma vez por semana, né? Isso é fantástico. É legal que não tinha passado isso pela minha cabeça. Eu queria falar, dar um oi aqui para o Flávio Miguel. Enfim, várias pessoas aqui, Olha, né, conhecidos, mas Flávio Miguel tinha anos que eu não tinha contato, e é um outro profissional da dança lá do Rio que eu admiro demais. Uma roda de pessoa cassino, salsa cubana, exatamente, exatamente, cubana, de raiz, raiz. cubana com muita qualidade. Então, Flávio Miguel, um grande abraço, viu? Saudades aí, saudades, é isso aí. Agora me senti, ele falou aí. Muito bem. Mas, enfim, o que você estava falando, né, é interessante também a gente lembrar que é, antes de existir vídeo, antes de existir todas essas tecnologias que a gente tem hoje, a dança de salão também ela era ensinada por livros, né?
Tem livros que ensinam a dança de salão, e livros, enfim, interessantíssimos. Eu tenho alguns da década de 1940, Eu tenho uns 1930, de tango muito 1950. massa. Vai falando aí, vai falando, deixa eu ver se eu pego. Então, é sensacional. E esses livros, eles ensinavam a pessoa a dançar. Claro que o objetivo não é que ela dance ali só através do livro, e é a mesma coisa hoje, né? O objetivo não é que ela dance só através do vídeo ali, né? Se ela tem um parceiro, uma parceira, ela pode até praticar ali, mas ela vai sentir falta em algum momento, né? De ir para um baile, de ir para uma aula presencial, né? E extrapolar o que está ali no livro ou o que está ali no vídeo, né? Mas os livros ensinavam, então, ali, tinha os desenhozinhos dos pezinhos para a pessoa fazer o passo ali Então, e estou tal. tentando ver se eu acho aqui, eu peguei Você um tem uns livros outro aí? dia de tango, com os Então, desenhinhos e tal, um negócio mega exatamente. antigo. Os pezinhos e tudo mais. Depois, existiam, outro dia, inclusive numa live com o Grangeiro, não me lembro com quem, a gente estava falando sobre isso. Os vídeos, era muito comum você comprar vídeos, fitas VHS, né? Eu já vendi, já na época dos DVDs, vídeo CD, nem me lembro como é que chamava isso, videoaulas, né? Que eu, inclusive, naquela época, eu chamava de vídeo complemento. Por quê? Porque eu considerava aquelas informações que eu fornecia para a pessoa, que eu vendia para a pessoa pelo vídeo, como um complemento da aula de dança. Eu achava muito chato aquela coisa de chegar no vídeo ali e ficar ensinando detalhe por detalhe e tal. Então eu mostrava o passo por um ângulo, por um outro, em câmera lenta, etc., para que aquilo servisse como um complemento da aula presencial da pessoa. E eu acho que é isso que a aula virtual, né, a aula da técnica, porque uma coisa é a aula da teoria, né? Semana passada, por exemplo, eu dei um curso que foi fantástico, em parceria com o Otávio Nassur, que é um profissional maravilhoso lá de Curitiba, de composição coreográfica, de criação de uma maneira geral, que extrapolava aí a área de composição coreográfica, mas ia para a parte de criação de uma maneira geral. Enfim, foram 6 horas de aula online, né, totalmente virtual, e que cumpriu o seu papel de forma maravilhosa, da mesma maneira, como se a gente estivesse presencialmente ali com as pessoas. Mas, claro, aí era um conteúdo teórico, que ia também para a parte prática, mas não era o principal. Mas nas aulas de dança mesmo, os livros, né, as fitas VHS, os DVDs, isso já existia. Complementam, antes, né? É só o meio, é só a mídia, né, a forma de fazer chegar a informação à pessoa que muda. Antes era pelo papel, depois ia pela fita VHS, hoje é pela internet, né? E, assim, eu tenho escutado, né, assim, nesse período aí de toda essa loucura que a gente está vivendo, hoje eu contabilizei meu 36º dono de academia que me ligou para a gente se conversar e tal. 18 academias são da própria Oito Tempos, né? Nossa rede está com 18 escolas. As outras 18 são amigos, né? A Oito Tempos é como uma franquia. A gente chama de cessão do uso da marca, porque uma franquia necessita de todo um modelo, uma padronização, né? E isso para dança de salão, na minha opinião, não funciona bem, porque de cidade para cidade, culturalmente muito diferente, os donos das escolas são muito distintos, né? Têm habilidades diferentes, culturas diferentes. Então, quando eu faço esse projeto de cessão do uso da marca, eu posso trazer uma série de orientações assim, você vai usar minha marca, porém, eu gostaria que a gente tivesse esses pontos em comum, pode ser? Porque também não faz muito sentido você se juntar a alguém que você não compactua com as ideias principais, né? Aí também não faz muito sentido. Aí é uma coisa que seria uma forçação de barra e, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, você não tem um nome no Brasil, por mais forte que seja, que basta você botar o nome na escola e a sua academia vai ser um sucesso. Né? Claro. É o trabalho que faz a diferença. Então a gente trabalha muito em conjunto. Então, Jomar, falando com esses donos todos, né, aí quase todos eles falavam assim para mim: ah, mas o perfil dos meus alunos não é de aulas online, né? Assim, então as pessoas não vão querer. Você acha que elas estão querendo isso, Cristóvão? Porque a gente quis ofertar isso para eles, que era a única maneira que a gente tinha de continuar atuando, né? Aí eu falei assim: é claro que eles não querem. Aí o cara falou assim para mim: ué, mas por que a gente vai fazer? Eu falei assim: porque é a nossa única alternativa.
Ou Aham. então você fala assim, ó, senta aí e fala assim, ó, quando isso tudo passar eu volto a operar. A Mas eu gente se encontra. sugiro que você É. se movimente para manter Aham, vínculos, né, para você aham, conseguir, né, fazer com que as pessoas continuem se relacionando, os grupos delas, né, porque isso é uma coisa muito importante dentro da dança de salão, e claro. assim vai. E Então, não somente por essas questões todas, mas simplesmente também, e isso eu acho que já bastaria, pela função social, pela função de contribuir para levar mais leveza, levar a dança como uma forma de contribuir para que as pessoas tenham bem-estar, já que muitas, né, estão enfrentando momentos tão difíceis, tantas dificuldades. Então, eu acho que isso já bastaria, se fosse somente para levar o bem-estar para elas. Falar aqui, ó, você tá, de repente está precisando espairecer, dança um pouquinho, pega esse vídeo aqui, ó, e segue, sem preocupar com técnica nem nada. Isso já seria suficiente para convencer as pessoas, olha, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer o bem para as pessoas, né? Mas vamos lá, outra te que dá, interrompi. outra que dá para pensar, né? Olha o que você falou agora. Dança aqui sem muita preocupação de se está certo, se está errado e tal. Pensa aí, eu sei que tem vários professores aqui, né? Tão renomados aí, quanto alguns que a gente já falou. O Ricardo aí está falando bastante, Leandro lá de Cuiabá também, Flavinho também aí, né? Junto conosco. Se o seu aluno está tão preocupado com acertar e errar e o desempenho técnico dele nessas aulas online, que com certeza será pior o desempenho dele do que na aula presencial, porque o formato é outro, tá ali contigo, tá com um parceiro e tal. Será que o teu perfil de aula não está muito tecnicista, não está muito em cima só Exatamente. desse coisa? São essas coisas que eu falo que esses momentos servem, né? Vamos lá, esse Aham, momento está servindo para o cara experimentar uma plataforma diferente de ter contato com a dança. uhum, A gente está chegando a um mês de aula online aqui na Oito Tempos, né, da Plínio, que é a que eu estou locado agora. Um mês, assim, aham. agora dia 17 a gente faz um mês. Você precisa ver a desenvoltura das pessoas com o aplicativo agora. No início as pessoas não Sim. conseguiam nem ligar o aplicativo. Agora elas Aham, fazem tudo, botam a aham, pessoa que elas querem, né, em destaque na tela, se mutam, bota o vídeo, tira o vídeo, faz aham. isso, faz aquilo. Um mês, cara. Um mês. A gente faz uma série de relações com cadeira, almofada, né, bastão, coisas que a gente tem visto aí nas aulas online e tal, não sei o quê. Agora, quando eles vêm para a aula, já vem com um kit. Tem um kitzinho que é o da aula de dança. Ué, mas não tem um kit que é o da aula de dança presencial, lá o sapato, o saquinho com o Aham. sapato, Para né? aula virtual também, né? Aula virtual também, cara, tudo na vida é Agora, o hábito, né? sim, e as aulas virtuais também, você falou, ah, claro que não vai ter a mesma eficiência, né? O cara não vai aprender do mesmo jeito que na aula presencial. Eu acho que nem sempre. Eu acho que, inclusive, porque a aula virtual, ela tá lá, o cara pode ver, rever quantas Várias vezes ele vezes. quiser, né? Tudo bem, tem a aula que vai acontecer ali pelo Zoom, ao vivo e pronto, passou. Mas a aula que tá ali gravada, que você pode ver, rever, né? Treinar, repetir, se filmar, comparar, né? Às vezes é até muito mais eficiente, né? E Então aí eu acho que esse comportamento é que o dono falava comigo assim, meu aluno não tem isso, assim, claro que não tem, isso nunca nem precisou. sim, Mas agora, quem sabe é a hora da gente conseguir fazer com que a pessoa entenda que isso é mais uma maneira, é um aham, acessório. Esses que estão fazendo aula já tem um tempinho, já não estão tão avessos. Inclusive, eles estão sim, falando com os colegas assim, ah, cara, é legal, cara, é diferente, mas é outra coisa, é bacana. Que sim, nem você sim. falou, termina a aula, Jomar, não é assim, você também está trabalhando aí com isso, você está vendo. Elas falam assim, ah, muito bom estar vendo vocês, muito bom ter me movimentado aqui, está sendo mó barato e tal, não sei o quê. Já saiu daquela situação da negação total. Sim, Ah, exatamente. tem gente E que também está na são, negação? Tem gente que está na sim, negação, mas já e tem são gente muitas transitando. as e são muitas as possibilidades, né? São muitas as possibilidades. É a aula gravada pelo YouTube, é a aula individual, é a aula que vai trabalhar só técnica, é a aula que vai trabalhar detalhes, é a aula que vai trabalhar teoria, é a aula que vai trabalhar ali no aplicativo, como você falou, é a aula ao vivo. Então, são muitas as possibilidades. Inclusive, assim, até eu estou propondo, vou começar com os meus alunos, uma coreografia para ser apresentada na hora que a gente voltar nos bailes, né? Olha que Então, massa assim, isso. cada um vai encontrando, né, o que o aluno vai encontrando onde ele se identifica mais. Inclusive, quer dizer, com algumas vantagens também no sentido que, a não ser aquela aula que é ao vivo ali pelo Zoom, né, o cara pode fazer a hora que ele quiser.
né? Se deu tempo é 11 da noite, é 11 da noite. Se ele quer acordar às 7 da manhã e pegar o vídeo ali e fazer, ele faz. Então, tem muitas e muitas vantagens também, né? Também. Eu acho que esse momento vai só trazer melhorias. Incremento. Para todos nós. Claro, a gente vive um momento delicado, né, para as escolas de dança, porque são empresas de determinada forma frágeis, né? Não são empresas de grande capital, que têm grandes giros, né? Que normalmente têm custos fixos interessantes, razoáveis, porque são grandes espaços de aluguel, vários professores envolvidos, né? Então, digamos assim que tem aquela história, na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? Eu tenho uma aluna que ela trabalha na rede Zafari aqui, que é a maior rede de supermercados do Sul aqui, e ela falou assim, o supermercado, Cristóvão, está numa atividade que tu não tem ideia, assim, a gente está assim a mil, eu estou trabalhando loucamente e tal. Por quê? Nesse momento, o supermercado tem uma importância e está, assim, aumentou, né, o consumo, né? Não que as pessoas estão consumindo demais, mas todo mundo precisa ir no mercado. Não está fazendo, não, mas está fazendo a sua ida ao mercado, comprar suas coisas, sim. Então, mas a nossa atividade se impactou muito. Não estou falando isso, né, que é só coisa boa. Não, sim, tem coisas difíceis, porque às vezes eu tenho cuidado para não ser empático, né? Enquanto a gente está falando aqui só do lado legal, tem aquele cara que está lá assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Sim, isso é importante. Né? As escolas que tinham um pouco mais de história, um pouco mais de estrutura, né? Acabaram se movimentando mais rápido e conseguiram. E outra coisa importante, tá? Falei com a Bia do Ponto de Encontro lá no Rio, que é uma escola super importante, né? 15 anos de escola também e tal. Como as escolas antigas têm alunos de muito tempo, o relacionamento dos alunos com a escola tem um carinho muito grande, então o vínculo é maior, é mais fácil de se desfazer. Tu não tem aluno de 10 anos, 15 anos, Omar? Eu tenho aluno de mais de 20 anos lá conosco. Na verdade, cara vai deixar de... Eu tenho aluno de mais de 30 anos. Eu tenho aluno que eu falo que é pré-histórica. Tem uma aluna minha que ela faz aula comigo há mais de 30 anos, desde antes de inaugurar a Mimulus. Né? Aí tu imagina se um negócio de 3 meses vai fazer ela parar de fazer aula. É lógico que aquele cara que está há pouco tempo, ainda não tem isso como estilo de vida e tal, não sei o que, isso dá uma baqueada nele. Sim. Normal, mas é o que eu tenho falado com os meus aqui, a gente precisa resistir um pouco, assim, uns 3 meses, sabe? Mas só vai voltar no ano que vem. Eu falo assim, ok, mas a gente vai passar por um momento de muita escassez, de muita recessão, isso tem assim, uma coisa muito concentrada, a gente precisa resistir, nem que você dê um espaço para trás, você diminua tudo, você resiste, sabe? E aí depois, quando voltar, meu amigo, se fortalece, estuda agora, né? Estuda, aumenta o seu relacionamento com seus alunos, implementa um negócio online para depois você manter isso e virar talvez um incremento de dança na vida da pessoa. Sim. Quer dizer, trabalhe o lado positivo do negócio, que quando voltar, você vai voltar fortalecido, com outro tipo de relacionamento Sim. com seus alunos. Ele vai notar o teu esforço, a tua dedicação para manter com ele, né? Mal ou bem, como você falou. Continua sendo aquele momento gostoso dele, né, um pouco da catarse, dele sair daquela rotina dele, uma brincadeira. Várias famílias estão dançando juntas, né? Porque tinha um que dançava na família. É legal. Agora tá todo mundo em casa. Aí todo mundo faz junto, né? Isso é legal também. Então, uma série de coisas, assim. Eu sou bem otimista, sabe, mas eu sou otimista. Eu peguei hoje Quando você fala de otimismo, né, eu me remete, e eu gosto, quase todas as lives eu estou falando isso, quem está me assistindo sempre aí, desculpa repetir, né, mas é porque é muito pertinente para esse momento. O Gustavo está falando de otimismo e tal, o significado de Mimulus, né? Mimulus é uma planta, é uma flor conhecida como a planta da coragem, né, de onde se extrai uma essência que é utilizada no tratamento com os florais de Bach, para tratar pessoas inibidas, tímidas, para torná-las mais sociáveis, mais abertas, mais corajosas. Quando a minha mãe escolheu esse nome, em 1990, foi justamente por ela considerar que a dança, é isso que a dança faz com as pessoas. Né? Então é isso que nesse momento, quer dizer, em 30 anos, essa continua, sempre foi a missão da Mimulus. Mais do que, né, antes de levar técnica, antes de fazer as pessoas dançarem bem, é fazer com que elas se sintam melhor, né, para que elas saiam de lá mais felizes, com mais leveza. Né?
Então, essa continua sendo a nossa missão. E eu acho que nesse momento, nós, profissionais da dança, a gente tem essa missão de levar essa leveza para as pessoas. Então, se a forma que a gente tem é através do vídeo, do YouTube, da plataforma, do que quer que seja, vamos levar a leveza para as pessoas. Isso independente até do negócio, né? Nós temos um minuto, vai lá, faça as suas considerações finais. Muito obrigado, Jomar. Você é um cara que eu admiro muito. Eu agradeço demais aí o seu convite. Obrigado à nossa audiência aí que, né, conheceu um pouco dos meus tombos e teve com a gente, né, dessa maneira tão bacana que a gente está aqui brincando agora, entendeu? Eu agradeço de coração. Se tem uma coisa boa que aconteceu nesse momento é a gente conseguir se aproximar com mais facilidade, né? Quando é que estaríamos aqui batendo esse papo? Na quarta-feira às 8 horas da noite, não é? E aí todo mundo aqui conversando com a gente, entendeu? Assim, pô, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, um beijo enorme. O pessoal que fez várias perguntas, comentários que não deu para responder, pode fazer contato direto conosco também, beleza? E indiquem para as pessoas, essa live amanhã já vai estar também no nosso canal do YouTube. Um grande beijo, valeu, brigadão, Cristóvão.